Então, eu vou começar me apresentando, né? É, falando um pouco da importância dessa apresentação, no sentido de ser uma preliminar, né, da fala sobre o texto propriamente dito, né, do Luto e Melancolia, esse texto de Freud, né? E, e eu queria começar dizendo que eu me chamo João Paulo, né? Eu tenho uma formação em sociologia, e é interessante, eu gostaria de dizer que eu tenho uma formação em sociologia da cultura, e um mestrado especiali que foi me especializando em uma sociologia dos intelectuais, né? E um doutorado que me levou para uma especialização mais específica ainda, que é uma sociologia das ciências sociais no Brasil, e que, assim, apenas aparentemente, né, esses temas não têm nada a ver com a psicanálise, né? Eu acho que um psicanalista atento, né, ele conseguiria perceber que alguém que se interessou por estudar o próprio campo de estudo no qual ele faz parte, né, ele aprendeu uma lição muito importante dada por Freud, né, com a própria invenção da psicanálise, né, que não existe uma psicanálise bem feita se você não faz uma autoanálise, uma autorreflexão, né. Então, eu estou começando com esse preâmbulo, porque o meu interesse pela psicanálise ele é bastante antigo, né? Eu, 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 eu lembro que o primeiro texto que eu li de Freud data por volta dos anos 2003, 2004, quando eu comecei minha formação na sociologia. Eu tive um professor, né, que era muito, ele se considerava um Freud marxista, né, e ele passou para a gente ler, a minha turma ler, o texto Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um texto que me marcou muitíssimo, né, mas eu estou falando essas coisas porque eu vou dizer algo importante sobre a maneira que eu consegui organizar essa aula sobre luto e melancolia. Né? Por que eu chamei essa apresentação de leitura de um psicanalista em formação? Né? Eu vou dizer uma coisa que é óbvia, eu acho, assim, para as pessoas que já iniciaram a formação em psicanálise, né? Ninguém, apenas lendo os textos sobre psicanálise, nem mesmo os textos de Freud, né, apenas lendo os textos, vai se tornar um psicanalista. Né? A gente sabe que a psicanálise, inclusive sob a influência de Freud, ela se sustenta em cima de um tripé, né, que convenciona que o psicanalista, para ser psicanalista, ele precisa de uma formação teórica, da análise pessoal e da supervisão. Né? E em cima desse tripé, ele vai formar a sua concepção. Mas esse preâmbulo todo, ele vai dizer o seguinte para vocês, assim, a maneira que eu concebi essa aula, né, que eu consegui organizar, é a maneira de alguém que está em formação em psicanálise e se pergunta, né, essa coisa óbvia, se ao ler um texto de Freud, você consegue aprender melhor
a fazer psicanálise ou não, né? Então, vocês vão perceber que na organização, da maneira pela qual eu me faço perguntas ao texto, são perguntas de alguém que está querendo aprender a fazer psicanálise, né? Querendo aprender a ser psicanalista, ok? Isso para vocês se situarem, né, na medida do possível, e avaliarem também, né, a qualidade ou não das perguntas que eu me fiz ao texto, e se eu conseguir, de alguma maneira, responder a contento essas perguntas que eu me faço, e se isso ajuda ou não, né, a gente a entender melhor o que está dito no texto, né, no texto Luto e Melancolia. Então, o preâmbulo está feito. Pronto, gente, agora eu acho que vai. Desculpem Sim. aí, porque isso aí eu também posso explicar como parte do preâmbulo, né? Não Eu se vim fazer essa preocupe. aula na casa de um amigo, porque eu estou, na minha casa, eu estou com 2 bebês, e aí ficaria impossível conseguir fazer com o meu espaço lá, né? Então, Tranquilos. vou retomar aqui o raciocínio. Então, depois desse preâmbulo, né, mostrando de onde eu falo, né, desse lugar de psicanalista em formação, eu tomei algumas decisões, assim, com relação ao texto, né, porque é um texto denso, difícil de ler, né, e que daria para fazer muitas coisas com ele, né, eu diria infinitas maneiras de ler esse texto a gente poderia encontrar. Então, eu fiz algumas opções. Eu decidi organizar a minha apresentação em alguns momentos a partir de 2 premissas, né? E essas premissas eu encontrei na leitura do prefácio e do pós-fácio do texto Luto e Melancolia, da versão que eu analisei, que foi a da edição da Cossack Naif, que tem um prefácio da Maria Rita Kell, né? De onde eu tirei essa primeira premissa de leitura, né? Eu vou ler aqui rapidinho esse trecho que vocês estão vendo aí, né? A pós-iluminista que orientou a invenção da psicanálise como método investigativo e a consequente descoberta do inconsciente e suas diversas formações patológicas, angústia, inibição, sintomas ou cotidianas, sonhos, xistes e poesia, fez com que Freud prestasse contas a seus leitores a cada mudança ou avanço teórico empreendido. Esse é o ponto importante, né? Isso possibilita que o leigo, e aí eu estou me considerando como tal, um leigo, né, ou o estreante compreendam, com um pouco de esforço e paciência, que eu acho que é isso que eu tentei ter ao ler o texto, fazer um pouco de esforço e paciência, né? Alguns textos lidos ao acaso, fora da ordem cronológica em que foram produzidos, né? Então, esse é um elemento que eu acho crucial para uma boa leitura desse texto, é de entender que ele pode ser lido por ele mesmo, né? Que a gente pode se deter a ele na confiança de que Freud vai dar elementos suficientes para que a gente entenda o que ele está dizendo, sem procurar em textos anteriores ou posteriores alguma explicação que acomode, digamos assim, a lógica do que está posto no texto. Então, eu parti desse pressuposto. Isso não quer dizer que eu não li outras coisas, tá certo? Para tentar entender o texto, que eu não usei outros recursos para tentar entender o texto. Mas que eu me fiei nessa ideia de que o Freud, que escreveu Luto e Melancolia, foi alguém que tentou deixar claro, né, os porquês dele estar escrevendo sobre esse tema, ok?
a outra premissa da qual eu parti é parecida, mas ela tem uma outra conotação, né? Ela apenas me ajudou a enquadrar um pouco essa ansiedade de compreender totalmente o texto, né? A Urânia Tourinho, que fez o pós-fácil, que eu aconselho vivamente as pessoas a lerem esse pós-fácil, que é muito interessante, inclusive porque ela contextualiza muito bem o momento histórico no qual Freud escreveu esse texto, né? Um momento de pós-guerra, um momento em que ele estava vivendo lutos na vida dele, né? A perda de um neto, filhos participando da Primeira Guerra Mundial, a briga com o sucessor escolhido por ele, que seria o Jung, né? Então, são lutos aí que ele estava lidando com ele no momento que ele escreveu o texto. Muito interessante o texto, vale a pena ser lido. Mas, no caso aqui da minha perspectiva, né, eu gosto muito quando ela fala dessa riqueza de leituras e interpretações que a gente pode fazer sobre luta e melancolia, né, conferido uma dimensão de inesgotabilidade, né? E um texto que é inesgotável, ele não se esgota. Então, se a gente for tentar esgotar ele, quem se esgota é a gente, né? Então, eu fiz algumas escolhas de caminho a ser percorrido, né? E, e, e que me fizeram organizar, digamos assim, o texto em alguns momentos, né? Vai ter um primeiro momento onde eu vou tentar falar com minhas palavras o que eu acho que eu entendi do texto, né? Um segundo momento onde eu tentei fazer, né? A Flávia tá aqui vendo a aula com a gente, a Flávia Pinho, ela me indicou uma aula de um professor de uma escola de psicanálise aqui de São Paulo, que eu assisti a aula, e eu tentei reproduzir o gráfico que o professor fazia lá, porque eu achei interessante por várias razões, né? Por várias razões. Quando chegar lá, eu vou mostrar para vocês, que é um gráfico que tenta dar uma ideia visual do que acontece no aparelho psíquico, através da explicação de Freud do que acontece nessa diferença do que acontece entre o enlutado e o melancólico, tá certo? Então, vai ter esse segundo momento, e um terceiro momento onde eu simplesmente reconheço uma parte das minhas limitações, mas eu mostro como a densidade conceitual do texto, ela nos oferece uma oportunidade de adentrar no universo da psicanálise de uma maneira muito rica, né? Muito, muito potente, digamos assim. Então, tá aí mais ou menos o caminho, né, que eu escolhi para fazer, e agora a gente vai entrar nesse universo e vamos tentar ver se eu conseguir entender um pouquinho que seja o texto, né, e o que Freud quis dizer com ele. Ah, sim, eu ia esquecendo de dizer que tem a minha própria dica, né? Eu peguei a dica das prefacistas, mas eu acho que nessa pergunta que eu me fiz inicialmente para orientar a leitura do texto, tem uma dica minha, que é uma dica do pesquisador que eu aprendi a ser, né, na minha formação em sociologia, que é muito importante quando a gente lê qualquer texto, né, qualquer texto que venha fazer parte de nossa formação, a gente ter muita confiança na nossa na nossa curiosidade, né? Nas perguntas que a gente se faz com sinceridade.
né? O que é que a gente está querendo aprender, né? Eu acho que o motor de qualquer processo de aprendizado parte muito dessa confiança que a gente pode depositar na nossa libido sciente, né? Na nosso desejo de saber, de aprender coisas. Eu acho que isso é muito importante. E a pergunta que eu me fiz, que é a pergunta que orientou a minha leitura do texto, é o que é que eu aprendo sobre psicanálise, né, sobretudo sobre clínica psicanalítica, quando eu leio Luto e Melancolia. Né, essa pergunta me orientou, ela foi o norte, né, quando, não estou entendendo isso, né, não estou entendendo aquilo, mas o que é que eu quero realmente entender? Né? Eu estou nesse momento, né, de formação onde eu quero aprender a ser um bom psicanalista. Então, será que eu consigo aprender a ser um melhor psicanalista lendo um texto de Freud? Essa foi a pergunta que eu me fiz ao ler Luto e Melancolia. Eu espero conseguir responder de alguma maneira para que a gente possa também conversar sobre isso, né, ao final da minha exposição. Então, do que trata Luto e Melancolia? Né? Na minha opinião, Freud faz uma comparação entre o que acontece na vida psíquica em duas situações. Dois casos aparentemente semelhantes nas suas manifestações clínicas. Eu quase diria aparentes, né? E depois eu vou explicar por que esse aparente é importante, mas ele faz a comparação entre o que acontece na vida psíquica do enlutado e do melancólico. Freud vai tentar nos explicar como, do ponto de vista do funcionamento, do nosso funcionamento psíquico, algo como a autodepreciação é possível. Né? Como alguém pode, em função de uma situação de perda, né, passar a perder a estima por si próprio? Mais do que isso, né? Por que caminho psíquico ele passa a sentir mesmo algum prazer ao fazer isso? Né? São com essas palavras que eu, assim, que são minhas, né? Foi a maneira mais ou menos que eu entendi o problema que Freud se colocou para si mesmo, certo? Assim, é isso que ele tenta responder no texto dele, né? Então, esse é digamos assim, um apanhado resumido, né, com palavras que não são técnicas, daquilo que eu acho que do problema, digamos assim, intelectual que Freud está tentando enfrentar, né? E ele começa o texto falando sobre o que acontece no trabalho de luto, né? Ele diz assim: no luto, achamos que a inibição e a falta de interesse ficaram inteiramente esclarecidas, e eu destaco esse inteiramente esclarecidas, né, pelo trabalho de luto que absorvia o ego. Eu vou voltar à questão do trabalho de luto mais à frente na minha exposição. Aqui, eu gostaria que a gente retesse essa informação que Freud nos traz, de que a inibição fica totalmente esclarecida, ou seja, ela é totalmente consciente. É isso que ele está dizendo. Né? Pelo trabalho de consciência, eu consigo entender que a tristeza, a inibição, né, contida no trabalho do luto, ela é explicável, ela tem uma razão de ser, e a razão de ser é que a libido está ali absorvida, né, pelo trabalho de luto, ok? A gente retém essa informação agora, que ela vai ser muito importante para entender, inclusive, por que Freud compara o luto com a melancolia. Então,
O que acontece na melancolia, né? No meu entender, na maneira com que eu consegui entender o texto, a melancolia é mais importante, num certo sentido, na organização argumentativa do texto, porque é pela descrição de seus pormenores que a identificação do inconsciente acontece, né? Então, é muito interessante você perceber que existe uma sensibilidade da escuta de Freud para identificar o que e quando, no que alguém fala, né, o inconsciente está interpelando, né? Então, ele diz assim, na melancolia, um trabalho interno semelhante ao quê? Semelhante ao trabalho de luto, ok? Então, um trabalho interno semelhante ao trabalho de luto será a consequência da perda desconhecida e, portanto, será responsável pela inibição na melancolia, né? Só que a inibição melancólica nos dá a impressão mais enigmática, porque não podemos ver, e quem é que não consegue ver? Né? Quem não consegue ver? É o próprio doente, mas também quem escuta o doente, né? É isso que eu acho interessante de perceber, né? O que absorve tão completamente os doentes? Percebe que a identificação do trabalho do inconsciente é dada por uma imprecisão de linguagem, né? A pessoa fala, isso está subentendido no texto, tá bom, gente? É o que eu consegui perceber. Uma pessoa fala, e no que ela fala, eu não consigo entender de onde vem a dor. Eu não consigo ligar o que ela diz, né? Aquele sofrimento a algo claro, a perda de alguém ou de alguma coisa, o que é? Não sei direito. Então, existe uma identificação na escuta sobre a informação inconsciente, de onde ela vem, para onde ela vai. Tá ok? Então, aqui eu acabo essa parte introdutória, digamos assim, com minhas palavras e tal, e eu vou entrar no esquema, né? No esquemazinho explicativo sobre o que acontece, que eu acho interessante pensar de forma esquemática por duas razões. Uma, porque às vezes isso realmente facilita a compreensão das coisas, e a outra razão é que é o sentido oposto, né? Esquematizar simplifica de tal forma que a gente perde informação interessante sobre o texto. Mas é interessante perceber que a gente perde a informação também, quando a gente esquematiza para entender melhor, né? Porque a gente aprende entendendo melhor e a gente termina aprendendo de forma invertida, digamos assim, entendendo o que a gente perdeu de aprender quando a gente esquematizou para tentar entender. Não sei se fica claro isso, mas, assim, no final da explicação eu vou tentar mostrar, né? Então, esse esquema, gente, eu não sei se está muito direitinho, mas eu tirei dessa aula que está aí indicada, né, que foi essa aula que a Flávia me indicou, e eu achei muito interessante a maneira que o professor explicava como funcionava o trabalho de luto e a melancolia através do texto de Freud, né? Então, vocês têm aí uma representação, né? O objeto amado, né? Que foi introjetado e que vira o objeto coisa ali, e que esse objeto coisa ele é formado por memórias, né? Por memórias, eu diria memórias e expectativas. Eu não coloquei a palavra, porque eu também não sou tão bom de fazer essas coisas, mas, assim, memórias, expectativas, ligadas àquele objeto, né? Então, e aí você tem o eu e o ideal do eu que estão ali formando
né, a pessoa, né? Então, o que é que acontece? No luto você tem a perda do objeto, né? Uma pessoa que morre, vamos imaginar, uma pessoa morreu, né? E o que é que acontece? O trabalho de luto, né? O que é que ele vai fazer? Via o superinvestimento da libido nas memórias e nas expectativas, ele vai desfazer, passo a passo, todas as ligações que você tinha com aquele objeto, né? Aquele objeto, o objeto coisa agora, né? Que é o objeto dentro de você já, né? Então ele vai fazer esse trabalho de desligamento com que objetivo? Qual é o objetivo do trabalho de luto, né? Segundo Freud, o objetivo do trabalho de luto é responder a prova de realidade, né? Que seria a aceitação, ao fim do processo, de que aquele objeto não existe mais, né? Liberando a energia, né, libidinal para que esse objeto fosse investido, ou para que essa energia fosse investida em outro objeto, né? Então, esse digamos assim, a explicação do que acontece no trabalho de luto. Já na melancolia, a coisa se complica um pouco, né? E é interessante porque eu vou voltar, é como se eu estivesse explicando isso várias vezes de formas diferentes, né, em função do... eu vou voltar a falar sobre isso mais à frente, mas assim, que eu tentei, a princípio, tentar explicar sem entrar no aparato conceitual, que é uma coisa meio difícil, mas assim, na melancolia, acontece uma coisa diferente, né? Então, e o que é essa coisa diferente? Que é o que Freud está tentando explicar, no final das contas, né? Acontece por conta de algo que Freud vai chamar de ambivalência emocional, né? Um processo que ele vai chamar de identificação, né? A diferença da melancolia para o luto vai estar nesse processo de identificação, mais especificamente, da identificação narcísica, que isso, assim, não vou conseguir explicar da melhor forma, eu acho que, mas também não é o meu ponto aqui. O que é interessante de entender é que, por conta dessa identificação, né, a energia libidinal, né, que no trabalho de luto, ela, passo a passo, foi sendo, foi liberada, assim, é que eu não quero usar as palavras catexia e tal, mas assim, a ideia de que na melancolia vai existir a recusa, né, da aceitação da perda do objeto, dentro desse processo de identificação, né? E aí, a energia que, ao final do processo de luto, foi liberada para ser investida em outro objeto, por algum processo, que é o que Freud vai tentar explicar, né? Vai se voltar para o ego, né? Vai se voltar para o ego. Então, esse movimento, digamos assim, que a libido vai fazer, que vai caracterizar a diferença entre o processo melancólico, né, e o processo de luto. Nesse esqueminha, ainda tem essa outra coisa aqui, eu achei muito interessante, porque ele consegue também explicar algo
que Freud explica também muito bem no texto, e agora eu vou tentar explicar por que essa esquematização empobrece o texto de uma certa forma, né? Ela perde informações do texto, né? Que ela consegue explicar, inclusive, uma coisa que Freud explica, que nesse processo de identificação, a energia libidinal que vai se voltar para o ego, né? Ela pode, e aí ele explica de uma maneira muito convincente, inclusive, o processo do maníaco depressivo, né? Que é essa oscilação entre a mania, que seria um estado de euforia e de excitação positivo, né? Que o doente sente, né? Que deriva da ambivalência emocional que foi oriunda, digamos assim, do processo de identificação com o objeto, né? Entre o eu e o objeto. Eu não sei se é isso. Nesses momentos, eu acho que eu perco um pouco de clareza, mas quando a gente for discutir, ao final, eu acho que dá para esclarecer algumas coisas. Mas aonde eu acho que a esquematização perde, por exemplo, a complexidade da explicação do texto freudiano, é que Freud, por exemplo, ele diz que no luto também há um momento de recusa de aceitação da realidade da perda do objeto, né? Inclusive, ele usa um termozinho que é uma psicose, ai meu Deus, que eu não lembro agora. Uma psicose alucinatória de desejo, que é justamente o conceito que ele usa para falar, né, da resistência, né, da presença do objeto perdido na psique, né, de quem está enlutado, né, e que é uma coisa que aparece no enlutado, né, essa resistência. Então, a diferença não está no processo do não aceitar, né, mas no processo de identificação narcísica, né, que ele vai explicar muito bem no texto. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito bom ficar esclarecida, né, porque é uma nuance, digamos assim, delicada do texto de Freud, que ajuda a entender, digamos assim, o que acontece no processo melancólico. Tá dando para entender, assim, até aqui, sem Sim, tá. Então, tá sim, tranquilo. então, essa foi uma outra pergunta que eu me fiz, que eu acho que é muito importante também, para quem está num quadro formativo de psicanálise, né? Que essa pergunta: o que é que faz da melancolia uma patologia, né? O texto trabalha com isso, de uma certa forma, mas eu acho muito interessante ver a resposta que Freud dá a essa pergunta, porque é, bom, eu vou ler os trechos aqui, porque eu acho que fica mais interessante eu comentar depois de ouvir o que Freud realmente falou sobre isso, ok? Sim, Então, o que é que ele diz? Ele diz: quando, em uma exacerbada autocrítica,
Ele, né, o doente, o melancólico, se descreve como um homem mesquinho, egoísta, desonesto e dependente, que sempre só cuidou de ocultar as fraquezas de seu ser. Talvez, a nosso ver, ele até tenha se aproximado bastante do autoconhecimento. E nos perguntamos por que é preciso adoecer para chegar à verdade como essa, né? Sem dúvida, quem pode chegar a uma tal autodepreciação e expressá-la diante dos outros, eu destaco isso, ok? Quem pode chegar a uma tal autodepreciação e expressá-la diante dos outros, uma apreciação que o príncipe Hamlet faz sobre si mesmo e sobre todos os demais, está doente. Veja que essa é a caracterização da patologia, né? Está doente. Quer diga a verdade, quer seja mais ou menos injusto consigo mesmo. No melancólico, quase se poderia destacar o traço oposto, o de uma permanente tendência a se comunicar que encontra satisfação no autodesnudamento. Assim, primeiramente, eu acho muito interessante a relação de Freud com a literatura, né? Em vários aspectos. Mas nesse em particular, no qual não me fica inteiramente claro o que é patológico, digamos assim, num fato de se autodepreciar, né? Então, uma coisa que eu percebi nesse momento do texto é que em nenhum momento o sofrimento, a dor da perda, ela é o elemento, digamos assim, que Freud mobiliza para destacar a patologia, né? A dor do luto ela pode ser imensa, incomensurável, mas o tamanho dela não diz que quem está sofrendo está doente, né? Aqui, né, o fato de se autodepreciar e sentir um certo prazer, e aí tem uma relação com a associação que ele faz com o sadismo, né? Da pessoa sentir prazer ao se depreciar, etc, etc, que a gente vai ver depois que isso tem uma implicação muito interessante com relação à própria teoria freudiana, né, que depois ele vai desenvolver, a segunda tópica. Eu acho que aqui a gente tem um elemento muito interessante para pensar a melancolia, mas também o luto, né? A questão da normalidade ou não do sofrimento em nossas vidas, né? Freud traz uma riqueza muito interessante, né? Talvez aí uma sabedoria de vida mesmo, né? O que é que a gente trata como doença e o que é que a gente trata como saúde, né? Eu acho que tem aí questões muito pertinentes para a gente conversar, né? Então, aí esse outro trecho, né? Por um lado, como o luto, ela é a reação à perda real do objeto de amor. Mas, além disso, está comprometida com uma condição que falta no luto normal, ou que, quando ocorre, converte em luto patológico, né? Então, eu acho que tem aí uma coisa, assim, uma complexidade do pensamento de Freud, uma riqueza, uma sutileza que vale muito a pena prestar atenção, né? Por isso, por conta da ambivalência das relações amorosas, isso também é muito interessante, porque eu acho que aqui a gente está diante de alguém muito atento à escuta psicanalítica, né? Alguém que escutou muita gente falar de amor, né? De pessoas. Então, e de como isso está ligado ao processo de adoecimento,
né? Mais tarde eu vou voltar a isso também com outras ponderações, né? A respeito da centralidade dessa questão da ambivalência das relações amorosas, na indicação do processo de identificação pelo qual ele discorre sobre a melancolia, né? Então ele diz: por isso, por conta da ambivalência das relações amorosas, quando existe uma disposição à neurose obsessiva, o conflito de ambivalência confere ao luto uma conformação patológica e o compele a se expressar na forma de autorrecriminações, de ser culpado pela perda do objeto do amor, isto é, de tê-lo desejado. Aqui tem uma coisa assim, né, de quem realmente a acessibilidade do psicanalista, né, eu acho aqui. Né, dá para aprender psicanálise com isso, ao ler um trecho como esse, né, de alguém que já ouviu alguém se sentir culpado pela morte de outrem. Né? Como é que alguém se sente culpado pela morte de outra pessoa, se não foi ele que matou? Né? Mas em algum momento aquela pessoa matou, sim, a outra, né, no seu desejo. Né? É essa leitura fina da escuta psicanalítica que está inscrita numa frase como essa. E que alguém que está querendo aprender psicanálise pode encontrar ao se defrontar com ela, que foi isso que eu estava procurando, na verdade. Né? O Freud, psicanalista, teorizando sobre a psicanálise, né? E com isso, aprendendo com ele. Então, o que Freud encontra nessa aproximação, né, entre luto e melancolia? Ele encontra esse... É isso, eu vou... às vezes, ele falando, eu acho que é mais claro do que tudo que eu pudesse dizer para traduzir o que ele está dizendo. Então, esse quadro se aproximará mais de nossa compreensão se consideramos que o luto revela os mesmos traços, exceto um. Veja como ele reforça essa nuance argumentativa, que é encontrar na melancolia algo que a destaca daquilo que acontece no luto. Ok? Falta nele a perturbação do sentimento de autoestima, né? A autodepreciação. Né? É basicamente isso. Então, só para reforçar essa ideia, que é isso que eu estava tentando encontrar na leitura do texto, né? De onde é que Freud tira essa percepção comparativa? Na minha opinião, isso está muito claro, é da escuta clínica, não é de outro lugar. Tá? Então, quando ele diz, o essencial, portanto, não é que o melancólico tenha razão em sua penosa autodepreciação, no sentido de que essa crítica coincida com o julgamento dos demais. O importante é que ele, o melancólico, está fazendo uma descrição correta de sua situação psicológica. Isso é muito interessante. Eu quando comecei a ler Freud, a história da psicanálise e tal, uma das primeiras coisas que me intrigou foi a relação que Freud estabeleceu com a escuta das histéricas. Essa frase pode ser dita com igual propriedade sobre a desconfiança dos médicos das histéricas, né? Elas estão mentindo, não sei o quê, não importa, né? Eles estão descrevendo um quadro interior que é verdadeiro, né? E isso só quem pode nos dar, né? Para quem está é a escuta analítica. Isso é uma coisa muito interessante que eu acho que esses momentos do texto nos ajudam a ver, né? A ver. Então, mais uma vez, para esclarecer, né? Qual é o enigma que é trazido pela comparação entre o luto e a melancolia? Para mim, o enigma está
traduzido nessa frase, né? A perda no objeto que se confunde com a perda no ego. Ok? E isso vai aparecer de várias maneiras no texto. De várias maneiras, que eu vou voltar a essas várias maneiras, porque elas são muito enriquecedoras das lições que o texto traz com relação a essa comparação que Freud nos oferece. Mas por que, afinal, se interessar por essa especificidade do sintoma melancólico é tão importante? Aqui eu estou dizendo com minhas palavras, tá, gente? Esse elemento de diferença com o luto, ele é extremamente importante do ponto de vista da construção da metapsicologia freudiana, porque através dela, Freud identifica uma característica, uma propriedade, uma visão da constituição do ego humano, no qual ele vai antever, sem nomeá-lo ainda, o superego. Certo? Através da autodepreciação que Freud percebe que o ego é capaz de se automutilar, de ser uma instância crítica de si mesmo. E ele vai se perguntar como é que isso é possível. Né? E ele tenta, nesse texto, né, explicar o processo psíquico pelo qual a autodepreciação é possível. Né? Através justamente do processo de identificação narcísica. Né? Então, é muito interessante, porque para entender a lógica psicanalítica por trás do argumento freudiano, entender o problema que ele está tentando resolver é muito, muito importante. Né? Então, ele está realmente tentando entender esse problema real. Como é possível que uma pessoa possa se criticar tanto? Né? Se autodepreciar? Porque é uma coisa que não fica clara, assim, do ponto de vista da economia, digamos assim, da nossa autopreservação, por exemplo. Né? Como é que você explica que alguém possa não gostar de si mesmo? Então, vamos tentar explicar isso, né?